Responder agora mais algumas questões da ficha com vocês. A questão 7, ela pede para calcular o volume de uma pirâmide quadrangular regular, em que uma aresta da base mede 6 centímetros e uma aresta lateral mede 10 centímetros. Quais são as informações que temos que ter bastante atenção? A pirâmide é quadrangular regular. O que significa isso? Que a base dela é um quadrilátero, cujos lados são todos iguais. Então, a gente tem um quadrado. Lados iguais e ângulos iguais. Então, a base é um quadrado. Como a aresta da base mede 6 e é um quadrado, então todos esses lados aqui medem 6 centímetros. E diz também que uma aresta lateral vai medir 10 centímetros. Então, todas as arestas laterais medem 10 centímetros. Essa e a outra de trás também. Bom, para calcular o volume de uma pirâmide, como a pirâmide é um sólido que vai ter uma base e um vértice, o volume dela vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, a área da base vai ser a área do quadrado. E a gente sabe que a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, para calcular o volume da pirâmide, está faltando descobrir quem é a altura da pirâmide. Ora, ele deu a aresta lateral e a aresta da base, mas não deu a altura. A altura é esse segmento aqui, que parte do vértice até embaixo, formando um ângulo de 90 graus. Então, para encontrar a altura, seria interessante, por exemplo, sabermos quem é essa medida, porque aí poderíamos usar Pitágoras. Bom, essa medida, se observarmos bem, ela é metade da diagonal do quadrado. A fórmula da diagonal do quadrado é L raiz de 2, tá? Então, a diagonal do quadrado é L, que no caso é 6 aqui nessa questão, então ela seria 6 raiz de 2. Mas perceba que aqui no meu triângulo retângulo, nesse aqui que eu quero calcular, a altura só tá metade da diagonal. Então, metade de 6 raiz de 2 é 3 raiz de 2. Então, agora eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho a hipotenusa e um dos catetos, e a altura é o outro cateto. Então, eu posso aplicar Pitágoras para descobrir a altura. O teorema de Pitágoras, então, ficaria com a altura ao quadrado, porque ela é um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado, que é 3 raiz de 2, igual à hipotenusa, que é 10 ao quadrado. Então, a altura ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, que é 9, vezes a raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar 2. E 10 ao quadrado é 100. Então, eu vou ficar com h ao quadrado é igual a 100, menos esse 9 vezes 2 aqui, que é 18. Então, conclusão, h ao quadrado é igual a 82, logo h, que é a altura da pirâmide, é igual a raiz de 82 centímetros. Não dá para simplificar mais, não tem raiz exata, eu vou deixar assim. Bom, agora eu volto lá no meu volume e vou substituir por essa altura. Então, para concluir, o volume, ele vai ser igual a 6 ao quadrado, vezes a raiz de 82, que é a altura, dividido por 3. 6 ao quadrado é 36, certo? Quando dividir por 3 dá 12. Então, a gente vai ficar com 12 raiz de 82 centímetros cúbicos, ok? Bom, terminando isso, então, agora vamos à questão 9. Na questão 9, é solicitado para calcular o volume do cone circular reto, cuja geratriz mede 25 centímetros e o diâmetro da base mede 14. Eu desenhei a figura, o importante agora é ver onde estão as medidas. Quando ele fala que a geratriz mede 25 centímetros, ele está falando dessa linha aqui, certo? Então, da linha que parte do vértice até a circunferência, essa linha aqui. Essa geratriz é 25 centímetros.
E quando ele fala que o diâmetro da base é 14, o diâmetro é o dobro do raio. É 2 vezes o raio. Se isso é 14, o raio é metade do diâmetro, então o raio é 7. Então, essa medida aqui é 7. Para calcular o volume do cone, como também é um sólido que tem uma base e um vértice, o volume dele, como o da pirâmide, é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Então, eu preciso descobrir quem é a área da base. Eu sei que a área da base é igual à área da base a área de um círculo, então vai ser π vezes o raio ao quadrado, que eu já sei que é 7. Então, 7 ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Para descobrir a altura eu não tenho, porque é esse segmento que parte do vértice até o centro da circunferência, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, essa altura que eu não tenho, eu preciso descobrir para poder calcular o volume. Então, para descobrir essa altura, ó, tem um triângulo retângulo que podemos fazer Pitágoras, porque temos essa medida e temos essa. Então, usando Pitágoras aqui, nós vamos ficar com h ao quadrado mais o raio ao quadrado, que é 7 ao quadrado, igual a 25, que é a hipotenusa, que no caso é a minha geratriz, ao quadrado. Então, h ao quadrado mais 49, porque 7 ao quadrado é 49, é igual a 25 ao quadrado, que é 25 vezes 25, que dá 625. H ao quadrado é igual a 625 menos 49. H ao quadrado é, então, igual a 576, o que vai implicar que H é a raiz quadrada de 576, que vai me dar 24 centímetros. Basta, então, substituir aqui H por 24 e fazer a continha. Então, vai ser π vezes 49 vezes 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 dá 8, então a gente já pode simplificar aqui. Quando fizermos a multiplicação de 49 vezes 8, vai dar 392. Então, essa medida aqui é 392 π, sem esquecer do π, centímetros cúbicos. Esse é o volume do cone, ok? E para terminar, eu vou resolver a 15ª questão, que era uma questão extra. Nessa questão, ele fala que essa figura aqui ilustra um recipiente na forma de um cilindro reto, cuja base é um círculo de 12 centímetros de diâmetro. Então, já sabemos que o raio é 6, certo? 6 centímetros. Esse recipiente está sobre uma superfície plana horizontal e contém água até certa altura. Imagine-se totalmente um bloco cúbico no recipiente, o nível da água sobe 2 centímetros. Então, ele vai vir aqui com um cubo e vai colocar esse cubo dentro do cilindro. Quando ele fizer isso, vai subir um pouco a água. O que ele está dizendo é que o nível da água sobe 2 centímetros. E o que ele quer saber? O volume do bloco em centímetros cúbicos. Bom, então, o que acontece é que aqui a gente vai ter que o volume da água vai subir um pouco. Então, vou ter esse volume aqui a mais, e a altura desse volume é de 2 centímetros. Ora, esse volume que subiu é justamente igual ao volume do cubo que entrou, porque no que ele entrou, a água que se deslocou é exatamente o volume que tinha entrado. Então, esse volume aqui que subiu é igual ao volume do cubo. Perceba que esse volume é o volume de um cilindro, só que a altura é menor, é 2 centímetros, porque foi o que houve de deslocamento. Então, eu tenho aqui que o volume desse cilindro que se formou aqui de água, quando o cubo entrou, é o volume do cubo. Então, eu vou calcular o volume desse cilindro. O volume desse cilindro menor, ele também é dado pela área da base vezes a altura. A área da base é a mesma base do cilindro maior, então é π
vezes R ao quadrado. Só que o H aqui é justamente essa altura que foi o deslocamento da água, que é 2 centímetros. Então, isso vai ser π vezes o raio, que é 6 centímetros ao quadrado, vezes 2 centímetros. Vai ser π vezes 6 ao quadrado é 36, vezes 36 centímetros ao quadrado, vezes 2 centímetros ao quadrado. 36 vezes 2, 72. 72 π centímetros cúbicos. Então, a alternativa certa seria letra D. O que é importante nessa questão é que quando tem questões assim com água e que se coloca um objeto dentro, o volume que é deslocado, o volume de água que se forma, que aumenta, é igual ao volume do sólido que foi colocado dentro. Bom, é isso.